Boa noite a todos e todas. Eu sou o professor doutor Alexandre Cruz, faço parte do grupo de pesquisa Movimentos Docentes. No primeiro momento, eu gostaria de agradecer ao convite feito pela professora doutora Marilena Rosalém, do PECMA, UFESP, né? E dizer também que é um prazer estar com vocês nesta noite de discussão e apresentação de pesquisas interessantes e relevantes. A Arena do Saber, ela faz parte, então, do Congresso Internacional Movimentos Docentes, que, por hora, está em curso. Eu gostaria de falar também sobre a organização do trabalho, dos nossos trabalhos nessa noite. Cada apresentação terá um tempo máximo de 5 minutos. E eu gostaria de fazer um acordo com vocês que quando der 4 minutos de apresentação, né, eu avisarei que falta 1 minuto e que vocês precisam fazer a conclusão da apresentação. Pode ser assim? Alguém tem alguma objeção? Tudo bem? Tá certo, então. Peço também aos presentes que, no decorrer das apresentações, vocês façam perguntas para que nós possamos, então, abrir ao final. Ao final das apresentações, então, eu farei perguntas para os autores, se houver questões apresentadas por aqueles que estão aqui. A dinâmica vai ser a seguinte: eu vou anunciar de 3 em 3 apresentações, porque senão eu acho que vai ficar um pouco bagunçado, né? Vamos seguir essa ordem, que me parece ser muito interessante. Pois bem, o primeiro trabalho a ser apresentado no dia de hoje, que é o dia 16 de outubro de 2023, tem como título Em Busca do Estado de Recreio da Escola Privada, Desafios e Estredocências em uma Turma Multisseriada. A autora da pesquisa é a Maria Jade Pons Sanches. Boa noite, Maria Jade, por favor, se apresente. Maria Jade, boa noite, está presente? Eu creio que ela não chegou ainda, né? Vamos passar, então, para o segundo trabalho, que tem como título Disciplina Positiva em Sala de Aula. Uma mudança de... Eu acho que é paradigma, né? Eu estou lendo aqui, mas eu acho que é uma mudança de paradigma, deve ter um errinho aqui de digitação. A autora é a Cibele Roncato Zancarli. Cibele, boa noite, você está presente? Tá certo. Na medida que as pessoas forem chegando, nós vamos deixar esses trabalhos para o final, então, certo? Caso entrem na sala. O outro trabalho Professor, tem como título... Só uma consideração. Pode falar. Pois não. A gente está no dia 18/10. Ah, tá. Tatiana, muito obrigado pela sua consideração, porque, na verdade, eu estou lendo aqui eu li, na verdade, na íntegra, né, o informativo que me passaram, eu não me atendei a isso. Tá? Muito obrigado. Então, registrando aqui a colaboração da Tatiana, hoje estamos no dia 18/10. Eu acho que houve um remanejamento da data, né, porque eu disse que a minha disposição, a minha disponibilidade seria na quarta-feira e não na segunda. Então, eles só fizeram essa alteração, está explicado. Obrigado. Vamos lá. Tem um trabalho da Uliciane Leite Torquato,
Brás, que tem como título Educação Física Escolar, o Circo da Escola, atividades circenses na educação básica, né? Vamos lá, o Liciane, você está? Tá certo. Alessandra Kelly Tavares de Oliveira está na sala? Vamos lá. Osana Luzia está presente? Deixa eu ver quem está entrando aqui. Carlos Cardoso Pereira. Você está presente, Carlos? Deixa eu ver aqui, que alguém escreveu. João Matheus, pode falar. Professor, eu acho que não sei, eu acho que hoje o primeiro trabalho é Desafios dos Diretores da Escola da Educação Infantil em Araçoaiaba, da Serra, São Paulo. Tá. Deixa eu ver se eu tenho esse daqui. O Carlos, deixa eu te falar uma coisa, espera só um minutinho. Você pode repetir o título para mim? Você está lendo o primeiro trabalho da lista, é isso? Isso, professor. O primeiro chama Desafios dos Diretores de Escola da Educação Infantil. Tá. Deixa eu verificar aqui o que aconteceu, então. Bom, vou pegar o último. Então, puxa vida. Eu estou abrindo aqui. Eu acho só se não atualizaram comigo, para mim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou abrir o outro. Eu acho que as duas listas que enviaram para mim são idênticas, são as listas do dia 16. E eu achei que, pelo fato de eu não poder estar presente na segunda, eles remanejaram a apresentação da segunda para quarta-feira com os mesmos títulos. Mas, ao que tudo indica, nós teríamos que ter, então, uma outra listagem. Essa listagem não foi enviada. Mas eu acho que Professora, não eu estou tem colocando problema. no chat os títulos que vão ser apresentados hoje. Você pode digitar, Tatiana? Podemos combinar eu estou assim? Colocando, eu já coloquei a primeira. Tá. A primeira foi o colega, a Giovana, que colocou, e a segunda, a terceira e a quarta eu já coloquei. Tá, vamos assim então. Muito obrigado. Vão se acostumando. Vocês sabem que o professor tem que ter o plano A, tem que ter o plano B, tem que ter o C, tem que ter o alternativo, né? E que tudo dá certo, tá bom? Vamos lá, então. Bom, o primeiro trabalho tem como título Contextos de Colaboração, Apontamentos da Parceria entre o Formazon, entre a formação, eu acho, né? Tá. Formazon e Escolas do Oeste Paranaense, entendi. De autoria da Kátia Laís Schwad de Jesus Oliveira. Suede, eu acho. Kátia, você está presente? Boa noite. Professor, eu acho que a lista não é essa, não. Desafios dos diretores de escola da educação infantil em Araçoiaba da Serra. Autoria do Paulo Henrique Cachoeira. Está presente? Essa aí, sou eu. Tá.
Paulo Henrique, boa noite, tudo bem contigo? Tudo, boa noite a todos. Bom, acho que travou o professor aí. estamos nos encontrando, isso faz parte, viu, pessoal? Eu acho que é um congresso dessa grandeza, né? Tem algo para que vocês possam, então, bem apresentar o trabalho de vocês. Vamos iniciar, então, o trabalho com o Paulo Henrique. Paulo Henrique, você tem 5 minutos de apresentação e pode iniciar. Deixa eu tentar ver se eu consigo compartilhar aqui. Que tá... Eu tentei fazer o compartilhamento, vamos ver se foi aqui. Está aparecendo para vocês aí? Sim. Paulo, pode prosseguir. Perfeito. Só para ter uma certeza. Bom, boa noite mais uma vez a todos, né? Meu nome é Paulo. Eu moro hoje na cidade de Sorocaba. Sou aluno do mestrado profissional em São Paulo, eu estudo na Unicid, sou orientando do professor Ricardo Alexandre Marangoni, a qual nós juntos estamos desenvolvendo essa pesquisa, que nós estamos falando na linha de políticas públicas, e o nosso tema principal, ele fala sobre a questão da gestão democrática das escolas públicas. E nós estamos trazendo o enfoque da nossa pesquisa para as escolas de educação infantil, que é onde é uma escola que eu trabalho hoje no município de Araçoiaba da Serra. Então, nós estamos tentando trazer o meu orientador, ele também é gestor de escola também, ele trabalha numa escola estadual também aqui no estado de São Paulo, né, numa escola estadual no município de Osasco, e nós estamos tentando, junto com outros diretores também, desenvolver alguns projetos com enfoque numa gestão mais democrática, né? Tentando trazer uma aplicação de uma gestão mais democrática em algumas escolas, usando alguns parâmetros. É claro que quando nós falamos de gestão democrática, nós precisamos delimitar o que seria essa gestão democrática, né? Porque quando falamos em gestão democrática, ela é um termo assim muito amplo, né? Se você colocar hoje no universo o que seria gestão democrática, hoje a gente está trabalhando num pequeno grupo de pesquisa que nós temos, no município que eu trabalho, nós estamos tratando só sobre equidade. É um pequeno espaço que nós temos para falar sobre um bracinho assim da gestão democrática, que seria a equidade, né? Você pode também falar sobre a questão da permanência de todos, o acesso a todos na escola, você pode falar das garantias para todas as crianças, para todos os alunos. Então, assim, a gestão democrática ela é uma coisa muito grande, né? Quando a gente traz os desafios da gestão democrática para os diretores, ela é enorme, né? Então, assim, os desafios dos diretores de escola, de educação infantil, em relação à Serra, nós estamos delimitando. Então, assim, ele ainda é um projeto, né, em desenvolvimento, que nós estamos estudando, e nós estamos apenas no início desse trabalho, tá? Então, ao longo do tempo, nós vamos chegar lá, tá? Então, eu só queria deixar esse início aí para vocês. Então, continuando aqui, o objetivo central dessa pesquisa é investigar os desafios que os diretores estão enfrentando nas escolas para poder aplicar em cada unidade a tão sonhada gestão democrática, né? Quais são os desafios que esses diretores estão enfrentando em cada unidade, em cada escola, para que a gente realmente venha a ter essa gestão democrática, essa gestão participativa, para que a gente consiga realmente
que ocorra, né, a descentralização, para que a gente realmente consiga efetivamente ter a participação dos pais, a participação dos alunos, a participação da comunidade, para que a gente tenha realmente a efetiva participação de todos os atores no processo de tomada de decisões, em todos os sentidos amplos dentro da unidade escolar. Então, nós temos uma pesquisa, assim, bastante trabalhosa, porque nós estamos ouvindo, assim, todos os segmentos possíveis, né, para que se possa ter um resultado que realmente vale a pena esse trabalho todo. Tem sido uma pesquisa assim, muito agradável, né? Os professores, principalmente os pais, têm achado assim, diferente, porque a gente tem procurado dar ouvido à comunidade, a gente tem procurado dar ouvido aos atores desse processo todo. Então, realmente Paulo, tem sido... Tem 1 minuto, Paulo, para concluir. Okay. Tá? Realmente tem sido assim, um projeto muito interessante. Então, de modo assim, preliminar, né, nós consideramos que os diretores enfrentam assim, inúmeros desafios, e a implementação da gestão democrática é uma delas. Né? Então, dentro de alguns autores que nós andamos pesquisando, nós temos visto que as escolas têm encontrado muita dificuldade, e que na maioria delas, a gestão democrática ela fica... como é que nós possamos dizer, ela fica só no papel, ela fica só no faz de conta. Então, nós estamos tentando procurar um jeito de realmente, de verdadeiramente implantar a gestão democrática nas escolas, mas de uma maneira que realmente que todos os envolvidos no processo participem efetivamente na tomada de decisões. Obrigado a todos, obrigado ao Congresso pela a oportunidade, viu? Agradeço de coração, muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho ter sido aceito, né, Paulo? Porque houve Eu que agradeço, foi assim uma honra muito grande. Eu peço, então, que você permaneça na sala, porque, afinal, eu vou fazer uma breve discussão dos temas que foram apresentados, e talvez, se houver tempo, eu vou abrir o espaço para pergunta também. Então, convido a você a permanecer aqui na sala. Pois não, Cláudio, pode falar. O Everton te mandou, acho que a relação, eles trabalham no WhatsApp. Dê uma olhada se está certo aí, por gentileza. Tá certo, eu vejo sim. Caso você precise, eu tenho aqui também, tá? Agora eu consegui também uma cópia. Faz parte, viu? Isso faz parte... Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Agora veio a lista... Não, eles mandaram... Ele mandou a mesma relação, o Cláudio. É a mesma relação. Eu tenho aqui, foi o que... Tá, achei. Achou? Mandou assim. O trabalho tem como título... eu vou até pela tela, porque o WhatsApp... Formação docente em contextos de colaboração, apontamentos da parceria entre o Formação e as escolas do Oeste Paraense. Autora Kátia Laís Soares de Jesus Oliveira. Kátia, boa noite. Bom, o terceiro trabalho tem como título Formação Pedagógica de Professores Bacharéis, curso de formação em uma universidade pública, e o trabalho é de autoria da Jéssica Mendes Vieira. Boa noite, Jéssica. Boa noite, professor Alexandre. Boa noite a todos. Você poderia abrir a câmera? Ah, sim, agora estou vendo você. Sim. Fique à vontade para apresentar o seu trabalho. Você tem 5 minutos. Seja bem-vinda. Obrigada, professor. Alguém pode sinalizar para mim se está vendo a tela? Sim. Tá joia, obrigada. Então, pessoal, boa noite. Cumprimento a todos vocês, afetuosamente. É muito bom estar entre professores, né? Meu nome é Jéssica, eu sou vinculada à Universidade Federal de Uberlândia, no curso de doutorado acadêmico em educação.
E o que eu trouxe para partilhar com vocês hoje é um recorte de uma das faces, né, da pesquisa que eu e a professora Giovana, minha orientadora, estamos desenvolvendo no curso de doutorado, né? Mas então é uma pesquisa que faz parte, né, de um estudo maior. Eu intitulei ela Formação de Professores Bacharéis, porque o foco da minha pesquisa é compreender as dificuldades que os professores bacharéis enfrentam na universidade. E Reinventando a Prática Pedagógica se trata do curso, né, que eu vou explicar logo para vocês, de um curso que nós fizemos na UFO com professores bacharéis. Bom, o nosso estudo, ele parte de 3 principais enfrentamentos que os docentes da educação superior vivenciam atualmente. Número 1, ausência de formação pedagógica. Número 2, omissão da legislação, né, e de políticas institucionais de formação para os professores que atuam na universidade e que não têm essa experiência, né, didático-pedagógica durante a sua formação. E, por fim, um sistema de avaliações que prioriza a pesquisa e a docência, consequentemente, fica em segundo plano, né? Então, com menor atenção. E aqui eu trouxe o referencial da professora Maria Isabel Cunha, e ela faz um alerta, né? E todas as outras literaturas que eu estou tendo acesso, elucidam, né, que nós temos um problema diante da formação de professores bacharéis do ensino superior, porque esse professor se constituiu tendo como base a profissão que ele exerce ou exercia no mundo do trabalho. Então, a profissão docente, né, ela se constituiu a partir da ideia, a profissão docente na universidade, né, se constituiu a partir da ideia de que quem sabe fazer, sabe ensinar. Então, é um dos desafios que nós temos, a instauração de políticas públicas e institucionais, né, para formar esses professores. Então, diante desse cenário, nós trabalhamos com a pesquisação crítico-colaborativa. É importante mencionar, né, que a pesquisação, ela não só investiga um cenário, mas ela trabalha em um cenário, né, e isso é muito formativo, né, para quem participa da pesquisa. Então, não é só um momento de investigação, é também um momento de formação. Então, a partir das bases da pesquisação crítico-colaborativa, nós realizamos esse curso no primeiro semestre desse ano. Esse curso é o nome que estava no título, Reinventando a Prática Pedagógica, e nós realizamos 10 encontros, que nós chamamos também de ciclos reflexivos, né, que são espaços efetivos de formação. E nós estamos, no momento, analisando os materiais, porque nós gravamos todas as reuniões dos ciclos. Nós estivemos com 20 professores bacharéis da UFO, de diferentes áreas do conhecimento. E uma coisa interessante para a gente comentar é que a adesão desses professores foi de maneira espontânea. Então, nós solicitamos a DICAP, que é uma divisão de capacitação e formação da UFO, para que divulgasse o curso para nós e fizesse as inscrições dos professores que tivessem interesse. Então, sempre que um professor ia entrar no seu portal acadêmico, ele via o folder, né, do nosso curso. Então, todos os professores que
estavam conosco nos ciclos, eles estavam de maneira espontânea. Nós não fomos nas salas e na sala dos professores convidar esses professores. Um minuto, Jéssica. Tá, joia. Foi um movimento espontâneo, porque eles próprios percebiam a necessidade de formação. Então, nosso trabalho está em andamento, mas nós temos algumas informações até agora, né? Que esses professores, eles se sentem, de fato, desamparados e angustiados. Eles sentiram ali no nosso grupo um momento de troca, de vínculos. Os docentes já iniciaram em sala de aula os procedimentos didáticos que nós trabalhamos no curso, e foi um movimento tão produtivo e formativo que eles nos pediram para continuar o curso, porque eles sentem que é uma rede de apoio. Então, acredito que nós vamos ter bons movimentos dessa pesquisa, bons resultados. Compartilho com vocês aqui uma fotinha que não aparece os docentes, sou só eu e a professora Giovana, uma das tarefas que nós fizemos também. E, por hora, a nossa pesquisa está nesse ponto. Obrigada pela atenção de todos vocês. E é isso. Eu que agradeço, Jéssica, sua pesquisa. Muito bom ouvir nome de referenciais teóricos como Maria Isabel da Cunha. Enchi meus olhos. Parabéns pela referência, né, no seu trabalho. Próximo trabalho é o trabalho intitulado A Formação de Professores na Cybercultura, Fábio dos Santos Coradini. Fábio, boa noite. Dando sequência, vamos então, eu acho que a Giovana Gonçalves de Souza, eu creio que eu vi o nome dela aqui. Boa noite, Giovana. Boa noite. É o trabalho, então, intitulado Reflexões sobre a Formação Docente, um olhar sobre problemas que contribuem para a sua desvalorização, e tem como autora Giovana Gonçalves de Souza, João Roberto Rezende Ferreira e a Yara Fonseca de Oliveira Silva, né? Creio que Giovana, você que fará a apresentação, como é que vocês organizaram? Sim, eu mesmo que vou fazer, meus professores estão na aula. Tá certo, então. Pois fique à vontade para abrir a câmera, Giovana, e, por favor, inicie a sua apresentação. Eu vou até me desculpar, porque eu não vou conseguir abrir a câmera, porque meu notebook caiu hoje, então ele não está funcionando a câmera, e se eu ligar o celular junto, vai dar aquele probleminha de eco, tá? Vou colocar para apresentar, só um minutinho. E já peço desculpa que eu vou pular alguns dos slides, porque eu achei que era 10 minutos de apresentação. Tá aparecendo para vocês? Eu acho que eu não estou conseguindo visualizar. Eu não sei se os colegas aqui conseguem, né? Mas eu acho que você pode dar continuidade, viu, Giovana? Giovana está compartilhando a tela da sala, tá? Ah, entendi. E para mim não está aparecendo os slides. Bom, mas então eu vou continuar sem o slide mesmo. Então, eu sou a Giovana, sou aluna do mestrado aqui na UEG de Anápolis, Goiás. E os professores, né, são o meu orientador e a professora da disciplina que nós elaboramos esse artigo. No comecinho eu falei um pouco sobre a questão da formação de professores, sobre a importância de onde surgiu a escola, né, a questão da escola jesuíta, depois da escola pública, que acompanhou o capitalismo, e que esse capitalismo gerou uma demanda de mão de obra qualificada, que levou, né, à fragmentação do trabalho desse professor, que foi um processo semelhante ao que estava acontecendo nas industrializações. Então,
partindo disso, eu caminhei um pouco sobre algumas das tendências pedagógicas, como a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista, no sentido de que, em todas essas tendências, foi formado um olhar sobre esse professor e sobre essa formação. Mas como hoje o foco não é esse, né? Não vai dar tempo de falar sobre tudo. Eu queria falar sobre alguns desses problemas que nós enfrentamos hoje em decorrência, né, dessas tendências, de tudo que foi acontecendo historicamente. E a autora Marafelli, ela vai dizer que até a década de 1960, a carreira do magistério ela era representada como uma carreira nobre, que, embora mal remunerada, ela era adequada a jovens de classe média vocacionados para o magistério. O que não se afasta muito de hoje, né? Que continua muitas vezes sendo mal vista socialmente e que às vezes é uma segunda ou terceira ou quarta escolha quando os jovens vão fazer o vestibular, né? Então, a educação, ela sempre esteve atrelada a essa missão de vida, ao fazer por amor. Por isso, né? Era como se fosse necessário aceitar tudo que lhe fosse imposto. Então, foram pensamentos criados ideologicamente, de uma forma intencional, que levou a esses problemas. Então, nós vamos falar apenas sobre 3 dos vários que nós podemos destacar. Então, o primeiro, ele está ligado à questão da fragmentação curricular, né? É um processo que impacta ali diretamente na formação desse professor, pois os conteúdos e disciplinas eles são distribuídos de forma desarticulada, provocando uma desconstrução dos saberes. E aí Gatti vai dizer que durante as pesquisas delas, ela viu que os conteúdos eles eram muito genéricos e tinha uma grande desassociação entre a teoria, a prática, com estágios muitas vezes fictícios, uma avaliação precária. Então, tudo isso leva a esse processo da fragmentação. E o Ibernon vai dizer que essa fragmentação, ela cria, muitas vezes, a ilusão de aumento de prestígio, né? Esse professor, às vezes, entende que ele tem uma sala exclusiva, uma formação própria, né? Só para um conteúdo. Só que, diferentemente de levar esse maior prestígio, ele leva a maior demanda. Às vezes o professor tem que trabalhar mais, se preocupar mais com as aprovações, então é desgastante para esse professor, é cobrada mais produtividade em menor tempo. Outro ponto que ele coloca é a sensação de que esse professor precisa estudar apenas o conteúdo dele e acaba não fazendo associação com outros, fazendo essa interdisciplinaridade. Um terceiro ponto que ele coloca também é a dependência do professor com o livro didático, que acaba sendo esse facilitador, né, de uma disciplina. O segundo problema que é colocado é o distanciamento entre a teoria e prática, que nós vemos muito hoje em dia, né? Alunos que saem da graduação e dizem, mas isso aqui não chega nem perto do que eu tenho, né, na minha escola. E Tardive vai trazer a concepção de que é necessário ter uma formação ao longo da vida e que exista uma extensão das universidades com a comunidade, no sentido de que, quando a gente traz o que o professor precisa na escola, a universidade funciona melhor, porque ela trabalha uma realidade, junto com a luz da teoria. Outro ponto que ele coloca é que os estágios, muitas vezes, estão fragilizados, no sentido de que, às vezes, as escolas não aceitam bem os estagiários, e eles acabam fazendo de maneira superficial, e quando chegam na escola, eles ficam frustrados e acabam desistindo da profissão. O terceiro elemento, né, o terceiro problema aqui, está relacionado à crise da identidade docente, em que cada período, né, dessas tendências, foi colocado um padrão sobre esse professor, no modo de falar, no modo de vestir, no modo de se comportar, tanto dentro como fora dessa escola também, né? E que dentro, o Louro vai dizer que dentro dessa classe existia também uma desigualdade, no sentido de que muitas vezes as tias eram vistas como solteironas, né? Tias solteironas, as normalistas, né? Alfabetizadoras,
mães, eram vistas como mães zonas, né? E os professores, às vezes, como... Inclusão. Oi? Um minuto, né? Beleza. Ok. E os homens, muitas vezes, eram vistos como, né, orientadores espirituais, severos educadores, que tinham acesso aos conhecimentos mais elaborados. Então, foram criados estereótipos, né? Colocados, inculcados lentamente pela TV, música, livros e afins, né? Então, só para finalizar, Ludick, ele vai dizer que outros pontos também contribuíram para essa crise de identidade, sendo apenas 4 que ele marca. O primeiro, que deu a impressão de que a profissão docente pode ser exercida com qualquer um pode lecionar. O segundo, que o grande número de entradas e saídas fez com que a profissão ficasse meio banalizada. O terceiro, que às vezes a falta de um código de ética que prevenisse nessas situações contribuía para esse problema. E também a falta de força nesse professorado, né, que defendesse os interesses da classe. Então, pensar sobre esses problemas é buscar formas de superar, né, pelo menos no nosso dia a dia, esses problemas. Buscar pensá-lo além da neutralidade, né, buscando realmente, né, a transformação. E é isso. Pois bem, parabéns, Giovana. Eu acho legal pontuar alguns enunciados, porque as questões que vocês trazem são bem pertinentes, e também sugiro que vocês anotem, né, os autores que estão fazendo parte do corpo dessas pesquisas, porque é muito importante. Giovana trouxe aí o professor Iberdon, que fez a abertura do Congresso Internacional Movimentos Docentes. Vejo também que o Tardif, ele continua sendo uma referência bem importante nessa questão das pesquisas sobre a formação docente, assim como também as contribuições que a Menga, eu acho que deve ser a Menga Ludick, né, Giovana? Eu creio que é essa pesquisadora que você trouxe e que é também uma referência na pesquisa educacional. Pois bem, dando continuidade, nós temos aqui o 6º trabalho, que tem como título uma discussão teórica para análise de práticas interdisciplinares. É um trabalho esse que tem como autora Elaine Cunha Moraes, a Viviane Aparecida da Silva Falcomer e Eliane Mendes. Por favor, quem é o pesquisador que vai fazer a apresentação do trabalho? Sou eu, boa noite a todos. Boa noite, Elaine. É a professora Elaine. Seja bem-vinda, viu, ao Congresso. Você Muito obrigada. Apresentar o seu trabalho. Certo. Eu não vou apresentar slides, tá bom? Então, boa noite a todos. Então, essa discussão teórica para análise de práticas interdisciplinares é parte da minha dissertação de mestrado na UNB. A minha professora Eliane e a professora Viviane foram as minhas orientadoras e nós submetemos esse artigo, né, para ser apresentado hoje. Olha só, esses critérios analíticos, eles vieram da concepção baseada em 2 teóricos básicos, né, que é a Ivani Fazenda e o Japiaçu. Dentro dessas concepções de Japiaçu e Ivani Fazenda, eu construí o meu próprio critério para analisar os dados da minha dissertação, dizendo o seguinte, que a interdisciplinaridade é uma abordagem que proporciona a integração das disciplinas e os conteúdos, direcionando o aluno à compreensão das relações existentes entre o objeto da pesquisa e, se possível, perpassando a sua realidade. Ou seja, a partir dessa concepção construída por mim, como pesquisadora, foi elencado, a partir da bibliografia feita, 5 objetos, né, 5 objetos de análise para critérios a serem analisados, os quais eu vou elencar agora. Primeiro critério, por que interdisciplinaridade? Porque o foco de pesquisa nosso
era justamente os estágios supervisionados. O que eles aproximavam? O professor da universidade, né, com os licenciandos e com o professor regente da escola. A gente percebe que eles traziam conteúdos conceituais, porém, a parte didática ficava muito a desejar, principalmente quando se tratava em lidar com outros professores na mesma escola. Então, a partir dessa vivência minha na educação básica, eu elaborei esses 5 critérios a partir do meu conceito de interdisciplinaridade. Então, o primeiro critério é que, para haver interdisciplinaridade, deve haver o diálogo entre os envolvidos, ou seja, os professores da educação básica com os licenciandos que vêm, que chegam na nossa escola, das universidades. Mas esse diálogo, vale a pena ressaltar, que não é apenas uma conversa, é uma conversa mais alongada, em que professor da educação básica e licenciando vão partir para uma conversa mais, vamos dizer assim, ampliada, do seu ponto de vista do que é uma sala de aula, como planejar uma aula, o que é a interdisciplinaridade, como que ele trabalha. Então, a partir disso aí, vem o segundo critério, que é o planejamento. É a hora de colocar no papel. Então, a partir desse diálogo, esses 2 envolvidos, que são parte integrantes, vão agora partir para o planejamento eficaz, ou seja, que seja estruturado de forma consciente e bem intencional para a prática, né? Que seja a prática interdisciplinar. O segundo critério seria o interesse, o comprometimento e a cumplicidade em relação à aprendizagem do estudante, por considerar no desenvolvimento de uma prática interdisciplinar, esperando que os seus envolvidos demonstrem todas as características imprescindíveis como sendo parte de sua prática formativa. Quando eu falo aqui estudante, esse é o licenciando. Então, tem que haver, da parte do licenciando, o interesse, o comprometimento e a cumplicidade nessa relação, de estar naquele período de estágio supervisionado, em que professor, regente e licenciando são cúmplices nessa relação dentro da sala de aula. O quarto critério é a reflexão crítica. Então, logo após esse percurso desses 3 critérios, vem a reflexão crítica. Realmente, nós conseguimos efetivar a interdisciplinaridade? O que ficou faltando? O que ficou a desejar? Então, esse é o momento da reflexão que o professor regente, junto com o licenciando, trabalham juntos, na perspectiva de melhorar as falhas, de trazer mais inovações, de ter um relacionamento com outras disciplinas mais efetivamente, porque a interdisciplinaridade ela pode acontecer com mais de uma disciplina, ou então na mesma disciplina. Já o quinto critério, que é o último, nos diz sobre a integração das disciplinas entre si. Aqui, nesse caso, seria o professor regente mais um, né, que esteja ali envolvido, que vão também entrar nesse diálogo da prática pedagógica para poder efetivar a interdisciplinaridade. E eles façam também essa conexão ampla para a compreensão do estudante, pois, de acordo com os documentos oficiais, que agora todo mundo sabe que a interdisciplinaridade precisa ser efetivada, né? É uma dimensão ampla, é uma dimensão de que a gente pode contemplar de forma holística o problema que o aluno possa estar envolvido, e fazer com que os estudantes compreendam os conteúdos dentro dessa perspectiva. Então, qual foi o objetivo desses critérios? Centrou-se na análise da existência da inter-relação de uma disciplina com a outra, no sentido de contemplar os conteúdos de cada vez mais, proporcionando ao estudante da educação básica, a compreensão e conexão ampla do todo, que seria a visão holística. Muito obrigada. Bem interessante, instigante essa questão da interdisciplinaridade, que faz parte aí do núcleo de diversos grupos de linhas de pesquisas, né? É importante e a questão que você traz é em qual momento que penso eu, né?
vou deixar uma reflexão bem rápida, importante. Será que a interdisciplinaridade ela tem que estar presente em todas as aulas? Aí você vai pensando, depois você me responde. Ou seja, seria, ao elaborar o plano de aula, deve constar esse item interdisciplinaridade para que essas conexões sejam feitas ao longo do processo de ensino? Deixo essa pergunta para você. Tá? Tá, obrigada, professor. Dando continuidade, vamos para o trabalho da Clelima, Roberta Aires de Almeida, Daniele Aline da Silva Barros e o Francisco Edjânio Rodrigues. Tem ainda um outro autor, que é o Gesiano Salvador da Silva Fernandes, e o Maxwell Alisson de Paiva Galvão. Daniele, você que vai fazer a apresentação, boa noite. Boa noite, professor Alexandre. Irei conduzir, sim, a apresentação. Seja bem-vinda. Você tem 5 minutos. Eu vou pedir licença para compartilhar aqui o slide. Um minuto. Todos estão visualizando? Sim. Sim. Boa noite, meu nome é Daniele, estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Uma reflexão sobre sequência didática da teoria e elaboração de atividades sobre poemas. A autoria desse trabalho é minha e de 4 colegas, conforme o professor Alexandre já citou, já mencionou. O nosso encontro para a elaboração desse trabalho se deu a partir da disciplina de escrita e ensino, que é uma componente disciplinar do mestrado, do programa de mestrado pós-ensino, que é oferecido por 3 instituições do Rio Grande do Norte, o IFRN, a UFESA e a UERN. O nosso trabalho, ele surge do pressuposto de que nós vivemos em uma sociedade grafocêntrica, né, em que o uso da escrita se dá no cotidiano, né, então nós usamos e percebemos a escrita em tudo ao nosso redor, então essa escrita ela se dá em diversos contextos comunitários, né, e a partir desse pressuposto, nós levantamos a ideia de que a escola ela não deve ser indiferente a essa perspectiva social do uso da escrita, certo? E a escola deve estar alinhada a essa perspectiva, certo? E trazer dentro da sua unidade eventos de letramento que sejam relevantes aos discentes. E aí, só um minuto voltando, a partir desse pressuposto, nós temos como problemática do trabalho seria como propor uma sequência de atividades favorável à aquisição de competências linguísticas relacionadas à escrita em situações concretas, significativas e sociais de ensino. Para desenvolver essa problemática, nós temos como objetivo geral, né, propor uma sequência didática que oriente a mediação docente quanto ao uso social da escrita em turmas de 4º ano da educação básica. Para que nós possamos atender a esse objetivo geral, temos 2 objetivos específicos. O primeiro é apresentar uma proposta de sequência didática baseada no modelo de Dawes et al. 2004. E, dentro dessa proposta de sequência, nós temos como proposta textual literária os poemas, a escrita de poemas, né, por esse público do 4º ano da educação básica, certo? E aí nós escolhemos os poemas, por quê? Porque os poemas, eles estão desde a primeira infância presentes nos contextos comunitários, através da oralidade, nas cantigas de niná, nas adivinhas, nas cantigas de roda, certo? Então, estão muito presentes na vida, nos contextos comunitários. Mas quando se trata de escola, de contexto escolar, há um bloqueio dos professores, né, em trabalhar com esse tipo de texto, certo?
Além do mais, sabendo que os poemas, eles são uma proposta lúdica, uma proposta que traz uma sonoridade, uma perspectiva de brincar com palavras, né, mas que pouco são contemplados nas aulas de língua portuguesa ou nas aulas de maneira geral. Para desenvolver a nossa pesquisa, nós usamos como referencial teórico, né, sob uma perspectiva socioantropológica, o Street e Arrojo. Eles vão falar sobre letramento e escrita, nessa perspectiva socioantropológica, e nós nos direcionamos também para a literatura infantil, buscando a autora Marília, primeiramente um texto mais antigo dela, para parear com um texto mais recente, mais contemporâneo dela, que fala especificamente sobre poesia versificada para a infância. Conforme nós falamos, a nossa sequência didática, ela se baseia no modelo de Dawes. Então, Dawes, ele postula algumas fases, né, para que haja essa sequência. Então, nós pensamos em colocar o texto poético e seguir essas fases da sequência didática. Então, a primeira fase da sequência didática seria a apresentação da situação e a produção inicial. Nesta sequência didática, nós temos 3 módulos, né? E nós temos uma produção final. Não vou conseguir descrever com riqueza de detalhes essas fases, mas todas as fases, elas têm o poema como elemento central. Na produção inicial, seria uma produção livre de poemas, né, para saber realmente qual é o nível de conhecimento real do aluno em relação à produção desse texto. Depois, nós seccionaríamos algumas características do texto poético. Por exemplo, nos módulos, podemos trabalhar rimas, podemos trabalhar declamação, podemos trabalhar a escrita de versos e estrofes. Então, essa é a proposta dos módulos, seccionar, certo? E a produção final seria para avaliar se o nível de conhecimento real do aluno, ele evoluiu, né? E aquela zona de desenvolvimento proximal o professor conseguiu atingir, certo? O desenvolvimento potencial do aluno. E as considerações finais. Essa sequência, ainda precisa ser aplicada, né, para ser avaliada, e nós esperamos brevemente aplicá-la, e esperamos que ela sirva de inspiração para outros colegas que desejam também empreender sequências didáticas nesse modelo que nós oferecemos hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, Daniele. Pesquisa Obrigada. Bem interessante, instigante, né? Aliás, eu gostaria de convidar todos vocês, amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou participar de uma mesa, junto com a professora Marilena Rosalém, um outro colega professor que é de Moçambique, o Paulo Sérgio de Souza, e a Valéria, que é também uma gestora de políticas públicas do governo de Moçambique, né? Eu sou professor também, pesquisador, e atualmente eu faço meu pós-doutorado no PECMA da Unifesp em São Paulo, né, onde estou pesquisando 2 escolas bilíngues rurais de Moçambique, né? Então, é uma pesquisa internacional que eu estou desenvolvendo junto ao programa PECMA da Universidade Federal de São Paulo. Todos estão convidados, eu faço esse convite porque eu vejo que todas essas pesquisas, elas têm uma ligação com escola e sala de aula, né? Eu acho que isso me enche os olhos e saibam que também agrega e muito na minha formação e na minha prática docente. Estou muito feliz com esses trabalhos, parabéns, são trabalhos lindíssimos. Agora, vamos para a 8ª apresentação, que não é a 8ª, né, diante de algumas faltas, a pesquisa da Kátia Luísa Kramer e Alice Copete Dalmaso. Vocês estão presentes? Dando sequência, temos a pesquisa, então, da Lourdes Maria. Kátia, som, Kátia. Oi?
A Kátia não está com som, não está saindo. A Kátia te aí. Eu não... Agora estão conseguindo me ouvir? Kátia, tá vendo? Ah, que bom. Aí você tem um pesquisador acelerado como eu, né? Então, tem dia que nós estamos mais acelerados. Vocês sabem que trabalhar e fazer pesquisa não é fácil, né? Isso nos deixa um pouco agitados. Kátia, fique à vontade, seja bem-vinda. Você tem 5 minutos para apresentar o seu trabalho. Certo, vou compartilhar a tela também. Agora estão me ouvindo bem? Sim. Tá bem. Vendo a apresentação também? Obrigado, Cláudio, pela ajuda. Pode continuar. Tá, então, boa noite, pessoal. Eu sou a Kátia, então, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Fungos e Vacinas, um relato de experiências a partir de vivências atencionais no estado supervisionado das ciências biológicas. Ele foi desenvolvido juntamente com a Alice Copete Dalmasso. Então, na primeira sessão da escrita, a gente apresenta, então, de que lugares falamos. Então, a gente basicamente apresenta o que nós vamos trazer para o leitor nessa escrita. Então, são práticas desenvolvidas na disciplina obrigatória de estágio supervisionado das Ciências Biológicas 2, de uma universidade do interior do Rio Grande do Sul, no segundo semestre de 2021. Nós adotamos a prática de diário, né, então, escrita de diário, que era, então, onde aconteciam anotações, apontamentos do que percorriam as aulas e as práticas das aulas, né. Elas foram desenvolvidas, essas atividades, com uma turma de 7º ano, e eu vou trazer, então, práticas, aulas envolvendo, então, fungos e vacinas. Todas as atividades foram pautadas na educação da atenção, então, que é acolher o que chega, né, e quem somos, e entender que nós afetamos e somos afetados, né, nas relações. Também, a gente teve como noção tornar o ensino de ciências mais próximo das realidades presentes na sala de aula. E por isso, então, também a gente trouxe diversas linguagens nessas práticas. Então, a primeira aula é sobre fungos, onde, primeiramente, eu começo trazendo alimentos mofados, cogumelos que eu coletei, enfim, para que eles pegassem, cheirassem, observassem, e depois a gente passa para uma apresentação de slides, que é basicamente só imagens. E aqui eu trouxe algumas, então, que são diferentes organismos, e aí eu questiono, então, o tensionamento é o que eles têm em comum, né? Então, são todos fungos, né? Algumas dessas imagens são autorais e algumas da internet. Aqui é outro tensionamento que a gente faz durante a aula, então dá para tirar a parte mofada e comer o resto? Então, também trouxe muita reverberação, muitas falas, enfim, histórias, né? E isso foi uma característica dessa aula, que foi, então, ela foi permeada pelo diálogo, pela participação ativa dos alunos. E também a gente fala, então, sobre outros aspectos, né? Sobre a presença de fungos em medicamentos, em bebidas, em alimentos, como decompositores e como associação com outros organismos. A segunda aula, então, é sobre vacinas. Eu começo questionando eles, sobre o que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, mostrando esse modelo didático que está no canto da tela, que fui eu que fiz, né, com uma seringa. E aí, depois, então, a gente parte... Essa aula, ela tem uma característica, um aspecto mais histórico, e ela tem como ponto-chave, assim, charges. A gente trabalha com charges nessa aula. E aí eu começo, então, trazendo o desenvolvimento do primeiro antibiótico, né? Então, fazendo uma relação com a aula de fungos, a aula anterior. E, então, que é mais ou menos como essa charge da Mafalda, né? O Fleming, que é esse pesquisador que está aqui embaixo, ele passa um tempo longe das colônias de bactéria deles, né? Que ele pesquisava. E quando ele volta, elas estão contaminadas. E aí, então, se dá a pesquisa e o desenvolvimento da penicilina, né? Então, depois a gente tensiona a questão da primeira vacina, né? O desenvolvimento aqui, então, os experimentos com crianças, né? Depois, como ela não foi aceita, né? Teve movimentos também anti-vacina, curiosamente, ou não, né? A gente teve, então, a revolta da vacina aqui no Brasil. E depois, então, eu trago algumas noções daquela época, né, nós estávamos saindo da pandemia, né, retornando ao presencial, então também teve momentos de antivacina, né, movimentos anti-ciência, e inclusive aqui essa charge trouxe também um comentário de um aluno dizendo que, relatando que a tia queria escolher qual vacina tomar, né, então também essa aula trouxe muitas reverberações e participação. E aí, então, por fim, a gente traz as reverberações dessas atividades, né?
que, então, o estágio é uma etapa muito importante de aproximação com a realidade, né, e também com diferentes perspectivas, com diferentes realidades da sala de aula, né, contatos. O diário ele foi uma prática muito importante, que inclusive possibilitou, né, a riqueza que a gente pode trazer na escrita, rememorando alguns detalhes que talvez sem ele não fosse possível, né? E também ele serviu, então, para a gente ir pensando e questionando as coisas que ia fazendo e relatando também. A educação atencional, ela pareceu surtir efeitos positivos, né? Porque a gente houve muita participação dos alunos com muita... inclusive nos chegou como histórias, né? Como, enfim, a participação ativa mesmo. A gente trouxe também, pode perceber um aspecto interdisciplinar nessas atividades, né? Então, o aspecto histórico na aula de vacinas, a questão do uso de charges, né? Que muitas vezes fica a cargo de outras disciplinas. Como? 1 minuto para concluir. Tá certo. E aí também a gente abre para outras possibilidades, né? Então, como, por exemplo, na aula de fungos, que eles pudessem fazer práticas nas suas casas, por exemplo, no seu entorno, né? Enfim, para observar essa diversidade, né? Ou, enfim, deixar algum alimento mofar em casa, né? Ou também ainda utilizar as charges em outros contextos, em outros assuntos, né? Enfim, fazendo outros entrelaçamentos. Aqui tem algumas fontes de algumas imagens, seria isso. Muito obrigada. Peço desculpa por falar rápido. Eu achei que nem ia dar tempo de falar tudo o que eu queria falar. Você falou muito bem, o seu trabalho é bem interessante, sabe? Eu sou professor também do curso de formação de professores, fui professor durante muitos anos da educação básica, e ouvindo você falar, o que me vem em mente, assim, é como que os estudantes, né, bacharéis ou licenciandos, enxergam as cenas que se sucedem na sala de aula, né? Eu acho que talvez o professor tenha uma visão da sala, o aluno que está no estágio tem outra, e quando se fala em professor também é bom procurar saber os anos de experiência desse professor, né, em razão daquilo que ele verbaliza diante das situações da sala de aula, enfim, né, seja na formação inicial, ou mesmo nos professores que atuam na rede pública e privada, eu acho que cada um traz um olhar muito diferenciado sobre a sala de aula e sobre os seus alunos, né? Então, eu não pude deixar de pensar nisso na sua apresentação. Parabéns, muito bacana, viu, Kátia? Obrigada. Bom, o nono trabalho... eu vou tentar... Deixa eu ver, companheira. Tá. Eu vou tentar traduzir pelo que eu entendo na literatura em espanhol, né? Talvez o título seja assim: companheiros que ensinam, impacto do, acho que auxiliar de docente, auxiliar de professor na formação de professores. Vamos lá. Companheiros que ensinam, impacto do auxiliar docente no treinamento do professor. Eu acho que essa é o título do trabalho, de autoria da Lourdes Maria Alvarado e Artieres Estevão Romero. Bom, o Artieres está presente? Sim, buenas noches, como estás? Lourdes Alvarado está presente. Prazer tê-la conosco nesse congresso internacional. Eu não sei se o professor Artieres está presente, mas é um amigo muito querido. Eu não sei se ele está aqui nesse momento. No, justamente, mil desculpas, porque o professor Artieres está em uma reunião e não se pudo conectar, mas sim está pendente igual. Gostaria, então, que você deixasse para o professor Artieres, que é alguém que eu estimo muito, um abraço fraterno e que eu desejo que ele esteja muito bem, tá? Seja bem-vinda ao congresso, você tem 5 minutos para apresentar o seu trabalho. Muchas gracias. ¿Me permiten compartir, por favor? ¿Me confirman si pueden ver, por favor? ¿Sí? Sim, pode prosseguir. Gracias. ¿Cómo están? Mi nombre es Lourdes María Alvarado Ramírez.
soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Les saludo desde Ecuador. Un gusto para mí poder participar en este congreso internacional. Voy a hablarles acerca de compañeros que enseñan, impacto de los ayudantes de cátedra en la formación de profesores. En esta ocasión tuve la oportunidad de ser una ayudante de cátedra bajo la tutoría del doctor Artieres, en donde me permitieron estar acompañando a los estudiantes de primer ciclo de educación básica. Yo ya había cursado, estoy en unos cursos superiores de la carrera y pude ser acompañante de 350 estudiantes. ¿Cuáles fueron las estrategias de seguimiento? ¿Por qué empleamos estas estrategias de seguimiento? Ya que hay mucho desnivel al momento de ingresar a la educación superior. Los estudiantes no tienen las mismas oportunidades y es necesario ese acompañamiento de alguien de su símil, de alguien de su mismo nivel, que somos compañeros de carrera. Es difícil, en este caso, nosotros estudiamos en una modalidad a distancia. Es difícil el estudio y hay que cumplir o habituarse a una disciplina para poderlo cumplir. Y yo he planteado unas 5 estrategias en el estudio de caso. Por ejemplo, una tutoría síncrona semanal, en donde justo con el doctor Artieres estamos todos los compañeros. En la tutoría atendemos los lineamientos según el plan docente y también tanto los estudiantes pueden preguntar al docente como también me pueden preguntar a mí, y también tuve la oportunidad como ayudante de cátedra de impartir una clase, así ya voy en la formación docente. La atención del grupo de WhatsApp, formamos un grupo de WhatsApp de la materia en donde pudimos también ser ayuda para los diferentes inconvenientes que tenían los estudiantes. También hacíamos reuniones telemáticas, en donde por medio de la plataforma, en esta ocasión de Zoom, nos reuníamos solo estudiantes y, por ejemplo, tenían alguna duda de alguna tarea, algún foro, alguna actividad, yo les podía solventar a cada uno, tanto por video o de forma escrita. Por medio de correo electrónico institucional, en donde había una retroalimentación de las personas o de los estudiantes que no podían cumplir alguna tarea de una semana anterior, y yo les hacía notificar, les realizaba la notificación respectiva para que ellos puedan cumplir la tarea y no les baje el promedio. Y también realizaba unos videos con orientaciones en donde yo le podía brindar tips de estudio, les enseñaba lo que era para poder aprender la asignatura y puedan tener un mejor rendimiento. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja de primer ciclo? En esta ocasión, ellos emitieron comentarios acerca de la gestión del ayudante de cátedra, en donde se puede verificar que estaban agradecidos por esta gestión de ayudante de cátedra, ¿no? Podemos ver diferentes participaciones de los estudiantes. Daniele, por favor, você pode fechar o microfone? Está aberto. Daniele Paco. Y las conclusiones, sí, las conclusiones de este estudio es de que el ayudante de cátedra enriquece la experiencia educativa para los estudiantes, ya que fomenta la interacción entre compañeros de iguales categorías, no sienten ese miedo por preguntar solo al docente y quedan con ese vacío, sino que el ayudante de cátedra puede ayudar a mejorar su disciplina también de estudio al estudiante, ya que se siente acompañado, se siente
respaldado y con muchos más ánimo de poder seguir la formación en docente. Eso sería mi participação. Muchas gracias por la atención y muchas gracias por... Muito bem, Lourdes, interessante o seu trabalho. Eu fico imaginando como é para o professor e como é para o ajudante gerir todo esse processo, porque são diferentes ferramentas e eu creio que só a conectividade não basta, tem que haver também muita organização durante todo esse processo. É interessante o seu trabalho, parabéns, permaneça conosco. Muchas gracias, muy amable. O próximo trabalho é a 10ª apresentação, é do Matheus Henrique da Silva Santos e Odimar Lorenzetti. Tem como título Diagnóstico do Acesso da População de Minas Gerais ao Exame Nacional do Ensino Médio. Boa noite, Matheus. Odimar, vocês estão presentes? Boa noite, só o Matheus que está presente. Posso começar, professor? Bem-vindo, Matheus, você tem 5 minutos. Ok, obrigado. Todos veem a minha tela? Sim, pode prosseguir. Tá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus, eu sou de Belo Horizonte. Esse trabalho que a gente vai falar hoje é Diagnóstico do Acesso da População de Minas Gerais ao Exame Nacional do Ensino Médio. Os autores sou eu e o professor Odimar Lorenzetti. Esse artigo, esse resumo expandido, né, que a gente fez, foi o trabalho final de conclusão do curso de Gestão Educacional, com ênfase em Inspeção, Orientação e Gestão Educacional. O objetivo geral deste trabalho é refletir sobre a política educacional instituída Exame Nacional do Ensino Médio de Minas Gerais, mais especificamente acerca do perfil dessa população que faz o acesso ao exame. Os objetivos específicos: revisar a bibliografia, buscar no Portal Brasileiro de Dados Abertos do Governo Federal dados específicos sobre o Enem em Minas Gerais e analisar os dados fornecidos através dessa plataforma, visando traçar um perfil dos participantes. Os materiais e métodos, quanto ao caráter, são quantitativo e qualitativo. Quanto aos objetivos, é descritiva. Como procedimentos técnicos, a pesquisa documental. E aqui falando um pouco mais, né, do que a gente fez, a gente extraiu os dados lá do Portal de Dados Abertos, através de sinopses estatísticas do Enem em Minas Gerais de 2017 a 2021. E aí a gente fez uma filtragem geral dos dados e analisou os dados que a gente conseguiu extrair lá através da plataforma. Bom, com relação aos inscritos, nós podemos observar que teve uma queda aí a partir de 2018, e 2021 teve uma queda, assim, bem brusca, né? Provavelmente pelo fato da pandemia, as escolas estarem fechadas e talvez o acesso à educação aqui talvez não foi muito legal. Com relação à situação desses participantes dentro do Enem, quais eram? Né, a gente pode observar aí que a maioria é egresso do ensino médio e que a gente não observa tão de perto as porcentagens entre os concluintes e os cursistas, né? A porcentagem entre eles são bem grandes. Com relação ao sexo biológico, né, dos participantes, nós podemos observar aí que a predominância de pessoas do sexo feminino em ambos os anos. Bom, com relação à renda, a maioria dos inscritos estão entre as faixas 2 e 3, as de menores rendas. De 7 a 17 são as pessoas de maior poder aquisitivo e elas estão em números menores. E aí a gente pode também, né, analisar que o Enem hoje, no período analisado, ele atende especificamente pessoas de menor poder aquisitivo. Para concluir a análise de dados, né, o Enem hoje em Minas Gerais, né, no período analisado, ele tem cumprido o papel de política educacional. A gente pode observar, né, alguns dados bem relevantes, que é a queda no número de inscrições e queda brusca em 2021, provavelmente por causa da pandemia.
número perceptível de mulheres inscritas em todos os anos, a maioria dos inscritos são egressos do ensino médio, a raça que permanece é a parda e é de menor renda. Bom, o que a gente pode concluir com isso? A pesquisa ela traz um recorte da aplicação da política educacional do Enem Minas Gerais, de 17 a 2021. Os candidatos do exame são egressos do ensino médio, com a maioria mulheres, e presença forte de autos declarados de raça parda e baixa renda, igual eu disse anteriormente. A gente, uma possibilidade que a gente observou ali é que não há dados numéricos que demonstrem o número de candidatos ao Enem beneficiados por políticas públicas educacionais, como ProUni, FIES e SISU. Essas são as referências bibliográficas. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Parabéns, Matheus, pelo trabalho. Pelo que eu vi, você chegou a algumas considerações bem interessantes dessa pesquisa, né? É um dado, essa questão que você traz, ela não podemos perder de vista, isso tem que ser socializado para que esses dados venham à tona. Né? Na verdade, e o Enem é uma situação bem real, né, que a gente está vendo aí notícia a todo tempo. Eu fico até surpreso com esse tipo de retorno, né, que você traz, porque é algo que as políticas públicas não podem perder de vista. Né? Bem interessante. Parabéns pelo trabalho, viu, Matheus? Obrigado. Vamos lá, dando continuidade. A 11ª apresentação, que tem a Tainara, a Thalita e o Denis. Vocês estão presentes? Os desafios da educação brasileira, transformação da contemporaneidade e ato responsivo. Tainara, boa noite. É você que vai apresentar? Boa noite, sou eu. Seja bem-vinda, Tainara. Você tem 5 minutos. Obrigada. Vou tentar compartilhar a tela aqui. O notebook está travando um pouco, não sei se eu vou conseguir. Eu creio que você pode prosseguir. Está aparecendo a tela? Não, não está, Tainara, mas você pode prosseguir a apresentação fazendo a exibição só a partir do seu computador, não tem problema algum. Tá certo. Fique à vontade. O nosso trabalho é a respeito dos desafios da educação, né? E, assim, principalmente na contemporaneidade. E a gente fala, eu sou professora também, juntamente com mais alguns colegas, e a gente usa alguns pensadores, como Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Zygmunt Bauman, e o Bakhtin, que traz também uma reflexão bem interessante. Quando a gente fala, né, sobre a educação, a gente utiliza, de início, o Mário Sérgio Cortella, quando ele fala que a educação, ela continua em crise, ela nunca deixou de existir, porque a gente ainda não atingiu aí alguns tipos de patamares que sejam suficientes para a gente sair desse nível aí. E a educação, ela não está em crise só por ela mesma, ela carrega vários outros setores, né, como, por exemplo, sociais, porque a educação, ela é a base. Então, a gente faz aí um aparato geral. A gente utiliza também do pensamento de Leandro Carnal, né, que ele fala o seguinte, que as escolas, elas ainda são muito arcaicas, porque elas acham que o importante é a transmissão do conhecimento, quando, na verdade,
o que mais importa hoje é a retenção e formação do conhecimento. Então, às vezes, a gente se perde muito, né, nessa questão de querer transmitir e a gente esquece que a gente precisa ajudar o aluno ali a reter. Né? O Bauman também traz uma parte interessante a respeito de desigualdade, que ele fala que a desigualdade, ela existe, sim, mas que a gente precisa ver, principalmente na dificuldade, uma oportunidade. Por fim, aí, a gente utiliza o conceito de Bakhtin, né, que ele também é um importante pensador a respeito da linguagem, e ele fala sobre o ato responsivo, né, que para ele, a gente como ser humano, a gente precisa ser e pensar naquilo que a gente faz, né, o indivíduo, ele é livre pelos seus atos, mas ele precisa pensar mais, ser um pouco mais ético, né, isso envolve toda a educação, desde o aluno, o pai, a família, o professor, né, tá tudo aí envolvido. Para finalizar, né, eu gostaria de pontuar 3 principais coisas, né, nesse aparato geral que a gente faz nesse trabalho, que é o seguinte: a educação, ela está em constante transformação, então, por isso que chama os desafios da educação brasileira, né, então, a transformação, ela é constante, então, a gente não pode perder a esperança, né, que pode ser que aconteça, sim, e para que aconteça uma mudança, para que aconteça aí, essa transformação na educação brasileira, que a gente seja reconhecido, né, a gente precisa repensar, né, talvez seja necessário repensar ou pensar um projeto educacional viável, né, para todos, não só para o aluno, para o pai, mas também, principalmente, pensar no professor, né, que o professor, ele, muitas das vezes, ele sendo a base da educação, ele é excluído, ele é deixado de lado, mas talvez a gente precise olhar mais também para o professor, a gente fala isso nesse trabalho, que a gente precisa olhar para o professor, né, que é o principal sujeito da função da educação. E, finalizando, né, a gente gostaria de deixar uma frase do Zygmunt Bauman, que é a seguinte: não são as crises que mudam o mundo, e sim as nossas relações a ela, né? Então, atualmente, a nossa vida mudou muito, né, pós-pandemia, a gente sofreu muito com isso, mas a gente não pode deixar que o que aconteceu desmotive a gente, né? Eu atuo na educação básica como professor e eu vejo muitos professores desmotivados, né? Então, acho que a gente não pode perder a esperança. E nesse estudo, nessa pesquisa, a gente pontua algumas partes para que o professor, ele não perca a esperança e que a educação, como ela está em constante transformação, ainda existe, tem que existir, né, um pouco de esperança, porque a gente, como professor, a gente, como a base da educação, como formadores, né, a gente não pode desanimar, né, a gente tem que pensar que o futuro vai ser mais produtivo. Parabéns, Tainara, pelo trabalho. Eu acho que quando você fala em Bakhtin, por exemplo, né, acende o radar aqui. Opa, Bakhtin, o que será? Como é que o Bakhtin, o que ela utilizou do Bakhtin no trabalho dela? Então fica aí um gosto de quero mais. Não vai dar para explorar isso, né? Mas é bem instigante, eu fiquei curioso, né, em saber como é que você utilizou o Bakhtin na sua pesquisa, mas parabéns, o tema é bem interessante, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Pessoal, dando continuidade, a 12ª apresentação, que não é, na verdade, a 12ª, né, é da autoria da Zilda Tiziana Santos Araújo e da Antônia Dalva França Carvalho. Tem como título um olhar para as produções sobre educação profissional técnica de nível médio. Por favor, Zilda ou Antônia, vocês estão presentes? Boa noite, sim, estou presente. Boa presente. noite, Zilda, seja bem-vinda. Obrigada, diretamente do Piauí. Nossa, terra boa. Terra boa e quente, muito calor aqui.
Viu que eu estou em Piracicaba. Piracicaba é uma das cidades mais quentes do estado de São Paulo. Então, nós estamos aí pareando nesse sentido. Muito provavelmente. Tem 5 minutos. Certo, obrigada. Bom, então, boa noite novamente, né? Trabalho que nós trazemos aqui para apresentar parte de uma pesquisa de doutorado que está em curso, né? Pesquisa esta que tem como foco falar sobre a atividade de aprendizagem da docência de professores que atuam na educação profissional técnica de nível médio. Então, nós fizemos o estado da questão, né, que alguns autores chamam de estado da arte, mas os autores com os quais nós trabalhamos, né, eles falam sobre o estado da questão. E essa pesquisa, ela está vinculada ao UNIPEP, que é um núcleo de pesquisa sobre a epistemologia da prática docente profissional da Universidade Federal do Piauí. Eu faço parte do programa de pós-graduação, doutorado em educação da referida universidade. E a professora Antônia Dalva, França Carvalho, é a minha orientadora e a coordenadora do núcleo de pesquisa. Então, em linhas gerais, né, o trabalho, ele traz uma discussão teórica sobre a educação profissional, técnica de nível médio, né, com o objetivo de apresentar esse levantamento, esse estado da questão, das produções, né, acerca da educação profissional técnica de nível médio, a partir, né, de 2016, entre 2016 e 2022. E, considerando o tempo que nós temos, não vou fazer aprofundamentos teóricos, mas só ressaltar que, segundo o censo de 2020, o censo da educação básica de 2020, né, a educação profissional técnica de nível médio totalizou 688.689 alunos matriculados em 2020, né, sendo que, isso no território nacional, sendo que 65.500 matrículas deste total foram na rede estadual, né. E aí, nesse sentido, nós fizemos um levantamento de teses e dissertações produzidas e publicadas, né, e que estão disponíveis na plataforma, né, no catálogo de teses e dissertações da coordenação de aperfeiçoamento, e os resultados desse levantamento, eles evidenciaram que entre 2016 e 2022, ressaltando que em 2022 não encontramos, pelo menos até o momento que fizemos o levantamento, nenhuma produção publicada, nem em relação a mestrado ou doutorado, né, mas que os anos de 2016 a 2019 foram os anos onde nós encontramos o maior número de produções, totalizando 4 produções em cada ano, produções estas relacionadas a pesquisas de mestrado, e 2 produções em 2020. Essas produções, elas versam sobre diferentes eixos temáticos. A prática pedagógica, mediada por metodologias ativas no contexto da educação profissional técnica de nível médio, a evasão em cursos de formação técnica profissional, práticas pedagógicas inclusivas na educação profissional técnica de nível médio, representações sociais de professores que atuam no contexto da educação profissional, acerca dos seus processos formativos, alguns colegas aqui apresentaram, né, pesquisas sobre formação de professores, versam também essas pesquisas que nós identificamos no estado da questão, sobre a Escola de Ensino Profissional Técnica e as contribuições para a inserção profissional, falam sobre educação politécnica, o projeto político-pedagógico no contexto de uma escola de educação profissional, integração entre ensino médio e ensino profissional, a flexibilidade como um princípio importante na educação, nesse contexto, a formação integrada entre o ensino médio e a educação profissional, a reforma do ensino médio no contexto da educação profissional, expectativas e desafios, né, do ensino médio integrador na educação camponesa, dentre outros
dentre outros temas, né? E aí, considerando o nosso foco, o nosso objeto de investigação, que é essa prática educativa da Escola de Educação Profissional Técnica de nível médio, olhando para a atividade de formação do professor, a quantidade de trabalhos identificados, né? Nós consideramos que dos 400 resumos que nós analisamos, que falam sobre a educação profissional e tecnológica, 18 tratam sobre a educação profissional técnica de nível médio, né? E desses 18, apenas 2 falam sobre a formação do professor, né? O contexto formativo do professor para atuar na educação profissional de nível médio. E aí, para finalizar, nós dizemos que, mediante o exercício de análise de todas essas produções, percebemos que ainda é reduzida a quantidade de pesquisas na temática investigada, e por isso julgamos importante ressaltar, né, que dessas 18 pesquisas que compõem o estudo, 6 explicitam nos títulos e resumos que os locos investigados foram nos institutos federais, e em outras 2 o estudo foi realizado em escolas da rede estadual de ensino de diferentes regiões do Brasil. E aí, então, dessa forma, acreditamos que este é um campo, né, de estudos inovador, apesar de ser um campo de atuação profissional que já vem despontando aí desde as últimas décadas do século passado, né, e que, por isso, nós esperamos que com a nossa pesquisa de doutorado a gente traga aí uma contribuição discutindo também sobre a teoria da atividade, na perspectiva da aprendizagem expansiva. E os nossos agradecimentos pelo espaço concedido. Muito bem. Parabéns, Zilda, pela pesquisa. Fico muito feliz também de ver que o ressurgimento das pesquisas, né, no ensino médio, né? Faz tempo que, inclusive, havia um núcleo na Amped, né, que ele foi desfeito, inclusive, tempos atrás, né, essa linha de pesquisa. Mas eu fico muito feliz com essa retomada dessas pesquisas, porque são muito importantes, na verdade. Parabéns. Dando continuidade, o trabalho da Tatiana Lima Koga, eu estava até namorando aqui esse tema, né, esse título dessa apresentação, que é o seguinte: formação de professores, a salvadora da educação. Boa noite, Tatiana Koga, seja bem-vinda, fique à vontade para abrir a câmera, você tem 5 minutos para apresentar o seu trabalho. Olá, boa noite, estão me ouvindo bem? Meu nome é Tatiana, eu trabalho na educação há já algumas décadas, e trabalho como coordenadora pedagógica, já fui professora na educação básica e faço pesquisa na área de ensino da matemática. E aí eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre formação de professores, agora eu estou fazendo a minha tese de doutorado com a mesma temática, e aí eu trouxe uma reflexão. Então, hoje eu trouxe uma escredocência, né, uma modalidade que eu gostei, assim, muito, porque eu posso falar, né, de uma reflexão a respeito da formação de professores, será a salvadora da educação? Então, a gente aqui já falou bastante a respeito de formação, enfim, vou trazer alguns questionamentos. Então, parte das minhas inquietações, das minhas angústias, frente às minhas experiências profissionais e às minhas pesquisas. E aí, há inúmeras pesquisas relacionadas com a formação docente. Inúmeras falhas são apontadas, necessidade de melhoria na formação inicial e na formação continuada. E aí, eu trago algumas perguntas. A formação do professor salva a educação? Seja ela inicial ou continuada? Seja em nível médio ou superior? Algum dia o professor estará plenamente formado? Como chegaremos a alcançar índices satisfatórios em relação às avaliações nacionais ou internacionais? Conseguiremos melhorar a educação somente com a formação de professores? Os indicadores de qualidade na educação são realmente bons instrumentos para avaliar o ensino? É possível comparar a qualidade do ensino de décadas atrás com os tempos atuais, sem utilizar os mesmos instrumentos verificadores do ensino?
sem considerar os agentes que compõem o processo, sendo um desses os alunos. Então, são algumas perguntas que fica, né, assim, a partir do momento que a gente ouve muito falar sobre formação de professores, a formação, ela é falha, a formação, ela não consegue atingir a sala de aula, os professores não conseguem qualificar suas aulas, enfim, né, então, são algumas das perguntas que eu, né, fui me fazendo ao longo dessa reflexão. E aí a gente pensa, consideramos o percurso da educação no Brasil, quando a gente fala de formação de professores? Consideramos o contexto histórico-social, os sistemas de ensino, o currículo, a organização do ensino, a diversidade de metodologias e estratégias? Porque o professor, quando ele está em sala de aula, ele tem diferentes demandas. Ele tem demandas do currículo, ele tem demandas da metodologia de ensino, ele tem demandas dos sistemas de ensino, ele está inserido num contexto, né, esse contexto, enfim, varia de acordo com cada época, e aí, eu até fiz aqui um recorte de uma parte que eu fiz a submissão, que como pesquisadora na formação de professores, me traz muitas inquietações sobre como, de forma generalizada, colocam nas costas dos professores a responsabilidade pela melhoria do ensino. Como coordenadora pedagógica, como orientadora de estudos, que já fui, vi centenas de professores lidando com suas defasagens, com suas precariedades de estrutura, convergência de concepções, sufocantes exigências de redes de ensino, e ainda assim buscando por diferentes formas de ensino que fizesse com que os alunos aprendessem. Como podemos dizer que uma aula teve qualidade? A formação é a única forma de qualificar o ensino? E aí, né, pensando nessas questões, a gente tem hoje um cenário em que os alunos têm acesso restrito à educação. Houve um momento histórico em que o desafio da educação era ampliar as vagas para educação básica. Nós temos alunos na escola, todos os alunos na escola, alunos com deficiência, alunos com dificuldade, alunos com transtorno, alunos em situações de vulnerabilidade social. Nós temos um regime de progressão continuada, nós temos avaliações sistêmicas, nós temos a obrigatoriedade do ensino dos 4 aos 17 anos, e aí eu fico realmente pensando, será a formação? Porque, dentre todas as pesquisas, dentre as vivências, enfim, a formação é colocada num ponto de destaque, como se ela fosse a salvadora da educação. E não que ela não seja importante, porque a formação ela é muito importante, eu não tiro essa importância em relação à qualificação do ensino, mas será ela a única? E aí, né, nas minhas considerações finais, nos meus minutos finais, precisamos urgentemente desconstruir esse discurso implicando nessa equação. Então, o que a gente precisa? Professores, sim, gestores, poder público, políticos, comunidades, famílias, a se empenhar em produzir melhores escolas e definirmos o que entende-se por qualidade na educação, seja esta pública ou privada, colocando na formação o peso real que lhe concerne neste complexo emaranhado que é a educação formal no Brasil. Então, trago aqui essa reflexão sobre formação de professores, como uma pessoa que faz educação, que vive a educação todo santo dia, aí no mínimo 2 décadas. Eu agradeço pela oportunidade e eu quero parabenizar, né, os movimentos docentes por esta oportunidade de fazer uma excredocência. Muito obrigada. Parabéns, viu, Tatiana? Eu vejo que você, se for colocar na balança, né, o seu enunciado, eu fico pensando como é que você vai entender
a questão vai contrapor a formação docente com a precarização do trabalho docente. Então, eu acho que é muito difícil pensar nisso, né? Parabéns pelo tema, achei bem interessante, gostei muito mesmo, muito legal. Muito obrigada. Bom, dando continuidade, é o trabalho agora do Félix Elias Cardoso Quintos. Félix, você está na sala, por gentileza? Félix tem o trabalho dele tem como título Programas de Formação Inicial Docente e a Experiência na Universidade de Passo Fundo. Eu creio que o Félix não está presente. Vamos, então, para o último trabalho, que é Democracia Participativa e Educação na Venezuela, os desafios das sanções internacionais, de autoria de Samir José Rivas. Samir, boa noite. Boa noite, professor Alessandro, tudo bom? Tudo bem, seja muito bem-vindo, prazer em tê-lo conosco, e você tem, então, 5 minutos para apresentar o seu trabalho. Tá bom, professor. Vou tentar aqui. Acho que é esse mesmo aqui. Você consegue olhar? Não, por hora não, Samir. Não está na tela. Tá, deixa... Tá. Deixa só um minutinho. Não, acho que eu vou procurar a tela. Agora você consegue? Sim, pode prosseguir. Tá. Acho que não se carga. Bom, vou iniciar assim, porque ela está dando problemas para apresentar documentos. Ah, agora sim deu. Bom, meu nome é Samir Rivas, eu sou doutorando da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou da Venezuela, eu moro aqui em Piracicaba, professor, também. Vou apresentar para vocês a democracia participativa e educação na Venezuela, os desafios das sanções internacionais. Bom, a primeira coisa que tenho que falar que a democracia na Venezuela está contemplada na Constituição como um tipo de democracia participativa e protagônica. É uma concepção que se tem de democracia lá, que ela contempla, ela consagra os princípios de igualdade social, justiça e solidariedade, né? Nesse mesmo caminho está a Lei Orgânica de Educação, as leis do Poder Popular e as distintas e diferentes regulamentações que consagram esses princípios de participação democrática. Quais são as implicações? Bom, o povo venezuelano ele tem a possibilidade de tomar parte, formar parte das decisões dos órgãos do Estado. Nesse sentido, a escola como parte do Estado, porque em Venezuela a educação depende do Ministério da Educação, a diferença do Brasil. Então, na escola tem essa possibilidade de que a comunidade local participe nas decisões da escola, através dos conselhos educativos. Para que vocês tenham uma ideia, os conselhos educativos é algo assim parecido com os conselhos escolares, mas é diferente. Então, esse trabalho
parte de minha pesquisa do doutorado, só que enfocada na Venezuela e nessa realidade, né, que eles estão vivendo hoje a partir das sanções dos Estados Unidos para a economia e a sociedade venezuelana. Isso tem várias implicações que estão impactando grandemente la educação venezuelana, particularmente na participação do povo na escola. Eu tenho 15 anos de experiência lá e vivenciei, né, o que é a tomada de decisões a partir da participação do coletivo escolar, das famílias e da comunidade, das vocerias da comunidade organizada em o conselho educativo. E aí tomada todas as decisões da escola a partir do programa do PIC, Projeto Educativo Integral Comunitário, e os projetos de aprendizagem nas aulas que tem os docentes, algo assim como o projeto político-pedagógico no Brasil. Então, bom, essa participação tem comprometida agora a partir das sanções, porque tem implicações na democracia que representam a caída do 90% do ingresso nacional, em baixa salarial dos docentes, 5% de $5 mensuais no ingresso docente, e complica muito a participação da comunidade e dos mesmos docentes e estudantes agora no sistema educativo venezuelano, que está muito comprometido. Então, o objetivo é analisar a importância da democracia participativa na educação venezuelana e os desafios das sanções internacionais. Objetivos específicos seriam definir a democracia participativa e protagônica e a sua importância na educação, analisar como a democracia participativa é aplicada na educação venezuelana e identificar os desafios das sanções internacionais à democracia participativa na educação venezuelana. Então, a metodologia é uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo, através do análise de dados e das diferentes leis, regulamentos e documentos institucionais, de artigos acadêmicos e pesquisa, e relacionada ao âmbito da democracia participativa e protagônica, e entrevistas em 7 escolas, especificamente aos diretores e docentes. Bom, os resultados preliminares, eles mostram que nós podemos concluir que a democracia participativa pode contribuir para a melhoria da qualidade da educação na Venezuela, a participação da comunidade na gestão e no planejamento da educação pode levar a uma melhoria, a uma melhor compreensão das necessidades locais e a uma maior responsabilização dos sistemas educacionais. Em palavras de Villarreal, 2019, ele fala que a gestão educacional é um processo dinâmico e integral que envolve a todos, né? Os resultados também da pesquisa sugerem que a democracia participativa pode promover a equidade e a justiça social na educação na Venezuela. A participação da comunidade local na tomada de decisões na gestão escolar pode levar a uma maior inclusão e oportunidades educacionais para todos. No entanto, os resultados da pesquisa também mostram que as sanções internacionais têm impactado negativamente a implementação da democracia participativa na educação e também dificultam o acesso aos recursos e financiamentos para a educação, que pode prejudicar os mecanismos de democracia participativa. Bom, eu acho que vou muito rápido. As considerações finais, os limites da pesquisa e as reflexões desenvolvidas possibilitaram, por um lado, trazer para o debate a experiência educacional da Venezuela no campo da gestão democrática e, por outro lado, evidenciam uma concepção de democracia participativa que define a qualidade em sua perspectiva social, considerando a escola e as relações que se desenvolvem no seu interior e em seu entorno, bem como o sistema que o regula. Por outra parte, esses análises
demonstram que os efeitos das sanções prejudicam a participação da democracia, da comunidade local nas escolas, ao mesmo tempo apresentam desafios nas dimensões sociais, políticas, éticas, culturais e pedagógicas em que o coletivo escolar se situam e atuam. Então, essa é minha intervenção e fico aí à disposição pela pergunta. Muito obrigado, viu? Samir, parabéns pela pesquisa. O tema é extremamente pertinente e sai desse viés do senso comum e da visão distorcida que as pessoas muitas vezes têm sobre a Venezuela, né? E quando você traz esse tipo de conhecimento, como eu disse ali no chat, nos enche os olhos. É extremamente relevante e parabéns por esse trabalho. Bem, muito interessante. Muito obrigado. Espero que você tenha sido escolhido aqui em Piracicaba, viu? Deve estar calor aí também. Eu morei primeiro em Fortaleza, mas então Piracicaba é muito bom. Seja bem-vindo. Pessoal, alguém deixou de, por gentileza, alguém deixou de apresentar o trabalho porque entrou depois na sala ou porque não foi chamado? Eu creio que não. Bom, eu me estendi um pouco aqui no prazo, o limite era até 8h30 da noite, já são quase 9 horas, eu creio que nós não teremos tempo para fazer uma discussão, né? Então, eu vou pedir para que vocês levantem a mão, então, e finalizem a apresentação dessa noite. Eu vou deixar, vocês fiquem à vontade para falar o que quiserem, né, sobre você, sobre a pesquisa, algum recado para os demais pesquisadores que estão aqui. Então, eu vou dar, 30 segundos para que cada um possa falar mais um pouco e se despedir de todos. Vamos fazer esse exercício? Podemos encerrar a noite dessa forma? Podemos, professor. Acho que sim. Vamos lá, vamos levantando. Gente, por favor, vamos abrir a câmera, então. Acho que não precisa ser tão de uma forma tão sistematizada, por favor. Nós estamos ainda com as 17 pessoas que estão na sala. Por favor, vamos abrir a câmera. Cláudio, depois você envia o print para mim, por gentileza? Tudo bem? Pessoal, com câmera aberta, a palavra agora é com vocês. Vamos lá? Vamos nos despedir. Gostaria de falar primeiro, agradecer a todos pela participação, por esse movimento riquíssimo, pela condução, mediação do professor Alexandre, pelo aprendizado, pelo crescimento dos trabalhos dos colegas. Gostaria de deixar aqui o meu abraço para todos e muito obrigada. Vamos lá. Matheus? Gostaria de agradecer, pessoal, pela participação de todos, os trabalhos estão muito bons. E sobre a minha pesquisa, eu acho que o Enem precisa passar por mudanças. Acho que é isso. Muito bem. Obrigado. Zilda? Agradecer mais uma vez, parabenizar pelo evento. Eu venho participando das edições, né? E a cada ano a gente percebe que a qualidade do evento, inclusive a quantidade de palestras, possibilidades para a gente acompanhar à medida do nosso tempo, né, também ajuda muito. Deixar o convite para quem não conhece, vir conhecer o Piauí, a Universidade Federal, né, e afirmar a defesa pela formação na educação básica, técnico e profissional de qualidade, né, que leva em consideração a formação humana, integral, cidadã, e que, para isso, a formação dos professores também se faz importante nesse contexto. E parabenizar pela mediação também da sala. Muito obrigada. Obrigado, Zilda.
Paulo Cachoeira. Mais Olá, uma vez, Paulo. eu gostaria de agradecer a todos, né? Agradecer ao movimento docentes pela oportunidade. Nossa, para mim é a primeira vez que eu participo. Confesso para você que eu estava extremamente nervoso, mas é uma honra, né? Quando eu recebi a carta dia 6, nossa, eu fiquei assim, extremamente feliz, e eu tenho certeza que é só o primeiro de muitos, porque daqui não saio mais. Obrigado aos colegas, assim, foi um aprendizado assim fantástico. E, nossa, agradeço assim, de coração a todos vocês. Obrigado de coração assim. E o ano que vem estamos aí mais uma vez, em nome de Jesus. Obrigadão, agradeço, foi maravilhoso. Está sendo, né? Teremos muito mais ainda durante a semana. Obrigado. Tatiana. Eu quero, já agradeci, enfim, mas eu quero que o movimento docentes continue incentivando os professores a se aproximarem cada vez mais desse tipo de evento. Acho que nós só ganhamos na área da educação quando a gente consegue aliar e se aproximar entre teoria e prática, que a gente sabe que é bem complicado, que é bem difícil, e é nesses momentos que a gente compartilha conhecimento, que a gente compartilha saberes, que a gente compartilha um pouquinho de nossas pesquisas, e eu quero agradecer novamente, mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui participando e que tiveram a ousadia de estar aqui, né? Porque não são todos que têm, né, esse caminho, não são todos que têm essa coragem, e a gente acaba expondo um pouco daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz. Então, quero agradecer a todos que participaram, que apresentaram, ao professor Alexandre, muito obrigada, e estamos aqui, fazendo educação, tentando fazer educação de qualidade. Lourdes. Sí, muchas gracias por hacer este congreso internacional. Un poco el idioma sí les he ido entendiendo, y lo que me queda es que la educación es para toda la vida. Aprender de ustedes todas las investigaciones, aplaudo, felicito, y es un ejemplo para imitarnos. Que podamos seguir haciendo estos congresos, y muchas gracias por darme este honor de estar aquí participando, que esperamos que no sea la última vez, sino cada vez unirnos mucho más. Dios los bendiga. Gracias. Kátia? Também sigo nessa onda de agradecimentos, agradecer a todas e todos que estão aqui, né, ao movimento também, o evento, eu participei no ano passado já, eu acho muito legal a ideia do evento. E eu queria dizer que eu achei também muito interessante esse novo modelo de apresentações, por mais que os vídeos também são legais, mas esse compartilhamento, né, esses momentos juntos aqui também são muito ricos, né? Então, agradecer por essa oportunidade também. Muito obrigada. Alguém mais? Bom, eu acho que nós podemos ir encerrando. Eu, como pesquisador, de verdade, eu achei que os trabalhos estão sensacionais, como eu disse, nos enchem os olhos, né? E que, como professores pesquisadores, nós não podemos perder de vista o poder que nós temos de poder mudar as pessoas e de transformar vidas, né? Eu acho que ser professor, ser pesquisador tem que ter esse compromisso, né, para que as pessoas possam ser mais felizes, né, através das ações de ensinagem e de esclarecimento que os professores levam até os seus alunos. Eu acho que a educação deve ter esse compromisso com todos, mudar a pessoa e transformar a sociedade, né? Então, pessoal, muito obrigado pela companhia, desculpa pelo tempo escasso, parabéns para vocês, parabéns pelos trabalhos, e aguardamos vocês na próxima edição do Congresso Internacional Movimentos Docentes. Tá certo? Grande abraço, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau.